Muito bom dia, gente. Está começando mais um programa aqui do Espaço Desprograme-se. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito recorrente, muito interessante, principalmente uma coisa mais exclusiva também do nosso país, né, do Brasil, que é a questão da solidariedade, de ajudar. Vamos lá. O que acontece internamente, vamos dizer assim, até bioquimicamente, né? O que acontece com a gente, de uma forma geral, né? Corpo físico, mental, emocional, até espiritual, energético. O que acontece quando a gente encontra uma pessoa numa situação que está precisando de ajuda e a gente sente aquele ímpeto de ajudar? O que é isso? O que é esse ímpeto? O que essa vontade de ajudar significa? É um despertar de nós mesmos. Então, se a pessoa procura uma ajuda, se a pessoa te solicita para alguma coisa, ou às vezes a pessoa até assim não pediu diretamente, mas você vê que é uma pessoa que está passando uma dificuldade, enfim, você vê uma pessoa passando mal na rua, uma pessoa tendo que carregando uma sacola pesada, qualquer coisa desse tipo. E até coisas mais complicadas, né? Como um conselho, ou realmente acompanhar a pessoa no hospital, qualquer coisa, ou acalentar a pessoa que está desesperada. Seja o que for, o que surge dentro? Por que a gente tem tanta força para ajudar o outro? Porque nasce um ímpeto, né? Nasce uma vontade, nasce um impulso vital. Nasce um impulso vital. É como se aquilo tivesse adormecido e quando o outro chega, aquele é acordado, né? Porque eu consigo partir para a ação, eu consigo ter uma força até física que talvez eu não teria se eu não fosse solicitada a ajudar. E isso, gente, é benéfico para a gente mesmo. Ponto. É claro que a gente vai contribuir, que a pessoa vai ter uma melhora no que ela está precisando, e aí vira aquela corrente mesmo bacana. Mas a intenção, gente, eu quero deixar claro, a intenção não é fazer bondade. Sabe? Não existe isso, não é. É aquele ímpeto que nasce dentro de nós. Só que aí tem um problema. Por que muita gente fala, e é o tema de hoje, por que muita gente fala, eu ajudo todo mundo, eu faço tudo por todo mundo e ninguém faz nada por mim? E minha vida vive de cabeça para baixo. E eu não tenho uma ajuda. E eu só tenho desequilíbrio, né? Gente, vamos lá. Olha que interessante, né? Imagina que você tá se sentindo abatido, meio entediado, frustrado com coisas na sua vida, que todo mundo tá, porque todo mundo passa por isso o tempo inteiro. Você tá desse jeito. E de repente chega a pessoa, né? E através desse mecanismo que eu falei aqui pra vocês, que surge esse ímpeto, essa vontade, que você ganha até força física. Olha que coisa maravilhosa. Você tava com fadiga, cansado, entediado, de repente você tem um motivo para existir, de repente você tem um motivo para ser, de repente, né, seus neurônios participam, né, de uma sintaxe ali no momento que leva para as células do seu corpo a informação de, olha, vamos agir, precisa agir, você tem força para agir. Olha que bacana que é isso. E olha que viciante que isso se torna. As pessoas estão viciadas em lidar com o problema dos outros. É isso que muito provavelmente acontece na sua vida. Um vício de ajudar o outro. É um vício, gente. Uma coisa que seria positiva, que é positiva, porque realmente nutre coisas boas, não nutre só coisas boas. Tudo é um aspecto global, tudo é um aspecto geral. Aí a pessoa pode falar, nossa, a Bárbara está falando que fazer caridade ou que ajudar é ruim. Então, não estou falando que é ruim, estou falando que não é totalmente bom. Tudo tem um aspecto mais holístico, a gente tem que aprender a ver de cima todos os pontos da situação. Então, se você realmente não tem energia para viver a sua própria vida devido a frustrações e cansaços, desilusões enfim, né? A sua vida está passando. Você encara a sua vida como uma luta, realmente tem coisas penosas, tem coisas difíceis. Quando vem o outro, primeiro é um bálsamo, né? Você não tem que pensar mais em você, você está pensando no outro, gente. Né? Então, primeiro é uma distração de si. Já começa daí. Você já começa a se distrair de você. Né? Então, você pega todas as questões do outro. Segundo,
você muito provavelmente é salvadorista. E eu sempre falo do salvadorismo porque é uma coisa, sim, que brasileiro tem muito e muito perigoso. É muito perigoso o salvadorismo, porque é como se você ficasse de prontidão 24 horas, né, para ser solicitado a ajudar alguém, né? Justamente por isso que eu falei, esse ímpeto que nasce, essa energia que brota de onde você não tinha energia. E é engraçado, as pessoas pensam, nossa, eu me sinto tão bem quando ajudo o outro. Claro que se sente bem, como eu expliquei aqui, é um mecanismo. Mas, se você aprende isso, e todos nós aprendemos isso, porque a gente encara caridade, solidariedade e ajuda como uma coisa linda, maravilhosa, que, enfim, que é a única solução para tudo, né? A gente, e principalmente, né, até pela nossa bagagem cultural, religiosa, né, do nosso país, a gente tem muito essa ideia de que a gente tem que se anular. Então, vamos partir desse princípio. A gente já viu o mecanismo de impulso energético que existe quando a gente vai ajudar alguém. A gente já viu o perigo de se tornar viciado, porque a gente consegue distrair da nossa própria vida, que está cheia de frustração, que está cheia de cansaço, que a gente tem que ser responsável por ela, a gente não quer ser responsável por ela, né? Porque ser responsável pela própria vida é realmente lidar com a própria sombra o tempo inteiro. E quem que quer lidar com a própria sombra o tempo inteiro? Né? Então, se eu for me responsabilizar pela pessoa que eu sou, né, e eu aprendi que eu sou um lixo, eu aprendi a ter baixa autoestima, eu aprendi a não me valorizar, e aí, de repente, eu tenho que me responsabilizar pela minha vida, eu tenho que me responsabilizar por tudo que eu construí, e eu olho e falo, nossa, eu construí só isso? Ou então eu construí isso tudo, que é tão ruim pra mim, né? Eu construí essa estrutura que não me leva a nada. Então você tem que ficar olhando constantemente para suas sombras e você tem baixa autoestima, muito provavelmente, né? Que a pessoa que se deixa vampirizar tem baixa autoestima, que se deixa ser sugada pelo outro. Então vamos partir daí. A gente viu o mecanismo que existe e o perigo de ficar viciado nisso. E aí, gente, além de ficar viciado por essa vitalidade que se ganha quando ajuda o outro, que é um ponto, e o segundo ponto é distrair da própria vida, entra o salvadorismo que eu coloquei aqui agora há pouco. O salvadorismo acontece exatamente quando você tem baixa autoestima. Então eu vou explicar aqui. Se você é uma pessoa que vive de prontidão para ajudar os outros, mas a sua vida está desarmonizada, está desequilibrada, né? E principalmente você também não sente que recebe a ajuda devida, muito provavelmente, com certeza você é salvadorista. O salvadorista, gente, ele se sente inferior, tá? Por mais que você fale, ah, não, eu sou ótima, tá, vamos falar aqui num nível real, num nível profundo, num nível de inconsciência, para a gente conseguir destravar essas coisas que estão acontecendo que talvez você não tenha percebido com clareza. Olha só, a pessoa que acha que ela deve a vida, a pessoa que acha que os outros são mais bonitos, que os outros têm uma vida melhor, que os outros são mais inteligentes, ou que os outros conseguem as coisas com mais facilidade e ela não, sabe aquele olhar sabe, completamente delirante, né? Porque é um delírio, né, gente? Tá todo mundo aí, do mesmo jeito que você tá todo mundo aí. Só que as pessoas lidam com a vida de formas diferentes e outra, ninguém está dentro da vida de ninguém para saber o que ela realmente está passando e como ela lida com aquilo. Então, a gente tem fotos sorrindo no Face, a gente tem esse tipo de coisa para a gente comparar a vida com a vida do outro. Mas eu sou inferior. Eu acho que eu sou inferior, eu acho que, nossa, eu poderia estar muito melhor. Então perceba aí com você se você é muito crítico de você mesmo, sabe? Você se critica o tempo inteiro. Então, você vai numa festa, você se arruma todo bonito e tudo, mas tem sempre alguém que está mais bonito e você acaba se sentindo pior, né? Ou então, você gostaria tanto de fazer algumas coisas na sua vida, mas quem é você para fazer isso? Ou então, seu tempo já passou. Então, essas ideias todas é baixa autoestima, gente. É baixa autoestima. Não importa o quanto você fale, ah, não, eu sou maravilhosa, eu vou arrasar. Não existe isso de arrasar. É baixa autoestima. Então, identificou que tem baixa autoestima? Tendência a ser salvadorista. Por quê? Você tá lá na sua, fazendo as suas coisas, mas você nunca tá feliz. Você nunca tá bem com as suas próprias coisas, né? Porque a sua própria vida não te nutre. Porque, claro, você tem baixa autoestima.
Como que você vai se sentir bem na sua própria vida? Então chegar alguém, né? Chegar alguém e você logo quer ajudar. Você logo quer mover montanhas para aquela pessoa. Você logo quer fazer tudo. Por quê, hein? Por que será? Porque você está em débito, gente. Esse é um outro ponto do vício de ajudar as pessoas. Porque você está em débito. E é até interessante quando chega uma pessoa, né? E geralmente a gente é tão solícito. Ser educado é uma qualidade importantíssima, né? Ser delicado, educado. Mas isso é diferente de pedir desculpa por tudo. Você é aquela pessoa que fala, fulano, me desculpa, mas aqui, eu não vou ter um horário pra você, mas me desculpa, mas não, eu vou tentar de tudo pra te encaixar. Fulano, me desculpa. Gente, isso é um diálogo maduro? Isso é uma troca? Não. Isso é o salvadorista. E aí, o que ele faz? Ele começa a assumir responsabilidade por todo mundo, por tudo. Então, se a pessoa trabalha com atendimento, ela começa, né, como é no meu caso, por exemplo, a pessoa começa a, né, ser solicitada, ser pedido mesmo de agendar um horário e muitas vezes se você relaciona com pessoas, né, a pessoa fulano, mas me encaixa, dá um jeitinho pra mim, tudo, você sabe que não tem como dar aquele jeitinho, ou você sabe que acordar às 6 horas da manhã para fazer aquele atendimento não é legal, mas você tem que encaixar. Você se sente obrigado a ajudar. E você vai na obrigação, gente. Então, olha só, uma coisa que era para ser boa, né? Como todo mundo fala que ajudar é só maravilhoso, essa coisa boa, não. Quando você vê, você tá trabalhando de 6 à meia-noite, né? Ou você tá trabalhando de 10 às 10 porque seu chefe pede para você fazer hora extra e você quer ir para casa, dormir, descansar. Poderia outra pessoa cumprir aquele turno, né? Mas, ou então ele pede, não, vende as suas férias, fulano, é importante você ficar aqui na empresa esse mês, vende as suas férias. E você não quer vender as férias, você está precisando descansar. Mas você fala, poxa, né, meu chefe pediu. Ele precisa de mim lá, gente, não tem como, tá? Eu vou ter que ir. Aí você é aquele super-herói. Você é aquela heroína, né? Você tem que dar conta de tudo. Imagina, gente, você dando conta de todas as solicitações de todas as pessoas. Você vai ficando ausente de si. Você que já estava perdido de você pela baixa autoestima, começa a ficar mais perdido de si ainda, porque começa a ter que atender todo mundo. Você começa a ter que atender todo mundo, gente, né? E isso não existe. Então, você tem a sua vida moldada por todas as pessoas, menos por você. Aí que tá. É aí que chega, aí que nós chegamos no ponto aqui, né? Ajudar, né? Auxiliar alguém não implica em se anular, né? Olha só, se você brilha, se você irradia, é de dentro para fora. Né? Isso é de dentro para fora. Então você está irradiando a sua própria energia de dentro para fora. Todo mundo que está em volta é beneficiado. Você não precisa fazer nada. Nada. Todo mundo que está em volta já é beneficiado pelo seu exemplo. E aí todo mundo coloca a frase no Face falando, né? Eu ajudo e ninguém me ajuda. Essas frases ressentidas, né, gente? Que vira e mexe está compartilhando aí milhares de compartilhamentos. Aquelas imagens ressentidas. E essa mesma pessoa coloca lá que tem que ajudar o próximo, né? Aí tem um monte de coisa bonita no Face que tem que ajudar e tudo. Olha, gente, muito perigoso, né? Eu não tô falando aqui pra gente se fechar na nossa... num egoísmo, né? Chegar uma pessoa querendo ajudar, a gente fala que não. A gente abre exceções, sim, principalmente um casal que vive junto, principalmente uma família, principalmente mãe, pai, abre mesmo, né? Não quer acordar cedo, mas o menino tá chorando, tem que dar de mamar, fazer o quê? Então já existe esse tipo de coisa na vida, as obrigações, as coisas que têm que ser feitas. Não se coloque na mão de ninguém por ser inferior, por achar que você tem obrigação de fazer, de ajudar, né? Ninguém é menino pequeno, de 2 anos, 3 anos, que não sabe se virar sozinho, todo mundo é adulto. Às vezes dando uma orientação rápida, né? Mas imagina se você se deixar envolver dessa forma. E o que eu estava falando
é que se você brilha de dentro para fora, né? E todo mundo é impactado com aquilo. Ou seja, quanto mais você brilha, quanto mais você vive a sua própria vida, quanto mais você tem prazer, gozo, alegria, satisfação, quanto mais você encontra isso na sua própria vida, mais as pessoas começam a encontrar na dela. Então, quanto mais você brilha, mais o outro brilha. Quanto mais você se anula, mais anulação existe ao seu entorno, né? Mais anulação você cria na sua atmosfera. Então, por isso que muitas pessoas também caem pro outro lado. Caem pro lado do egoísmo. Né? Aí tem mais frases circulando no Facebook, no estilo cansei de fazer tudo por todo mundo. Ó, outra frase ressentida, mas no estilo vingativo agora. Ó, cansei de fazer tudo por todo mundo, né? Cansei de ser pisada, agora eu vou pisar. Gente, vamos sair disso. Vamos sair disso porque isso é muito pequeno, né? A vida é muito maior. Vamos sair de um extremo e ir pro outro, sair de um extremo e pro outro. O que é isso? Não precisa, não tem necessidade dessa mágoa com as pessoas, desse ressentimento com o que o outro não fez pra você e você fez tanto. Você que se abriu daquele jeito pra ser explorado, gente. A gente se abre, deixa vampirizar, deixa explorar, deixa o outro invadir nosso espaço. Depois fica tudo ressentido. Cria até problema de saúde, cria muito problema, né? Então, vamos simplificar a vida, né? Eu queria passar essa mensagem hoje e eu queria saber o que você achou, né? Se você concorda, se você discorda, se você tem alguma opinião dentro disso que foi colocado. Para a gente bater aquele nosso papo, para a gente fazer a nossa troca, você pode deixar um comentário aqui embaixo do vídeo, ou no YouTube, ou no blog, ou no Face mesmo, que eu respondo a todos os comentários. Se você tem alguma dúvida, pode colocar também. Ou se você já passou alguma situação na vida em que isso aconteceu e como que você está trabalhando esse novo olhar. Se você não quiser mandar mensagem pública, pode mandar mensagem inbox, no Face, no e-mail. E todas as mensagens são respondidas. Gente, desejo para vocês uma ótima semana, que a semana está só começando, com muita autonomia, muita individualidade e muito brilho pessoal. Que com certeza, quanto mais você brilhar, mais as pessoas em volta vão ser ajudadas de verdade e vão começar a viver a própria vida de forma autônoma, de forma autêntica e expressar o que elas são. Que é isso que é a verdadeira ajuda. Desejo a vocês uma ótima semana e um bom dia. Um beijo e até mais.